Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. Mas não somente isso. Para você que está chegando agora, esse é o espaço que nós descomplicamos temas da psicologia como autoestima, autoconhecimento e relacionamento. Para você que ainda não conhece o meu trabalho nas redes sociais, passa lá no meu @caroline.lemosf. Vai ser um prazer saber que você me escuta, saber que de uma certa forma eu sou uma ponte para a sua transformação, para a nossa transformação. Para você que está chegando agora, aproveita para se inscrever no canal do podcast para você receber as atualizações. Lembrando que toda sexta-feira, às 6 horas da manhã, você já está aqui escutando a minha voz, né? Seja na atividade física que eu amo ou com aquela xícara de cafezinho preto sem açúcar maravilhoso. Para quem não gosta, pode ser com as outras coisas também, sem problemas, ou uma xícara de chá, ou para quem está me escutando no trabalho. É com muito prazer que eu estou aqui e que nós vamos construir juntos mais um dia. Dia 5, 6 e 7 de julho, eu e a Emily, estamos preparando algo muito especial. São 3 dias de imersão sobre relacionamento para pessoas que querem aí melhorar a relação. E essa imersão ela tem um propósito. Ela fala sobre o nosso projeto para casais, que vai começar agora em julho, vai estar abertas as inscrições e a gente está assim, extremamente feliz em poder lançar um produto sobre relacionamento, que é o tema que a gente mais ama trabalhar. Não que eu não goste de autoestima e autoconhecimento, eu acho que está tudo conectado, até porque o relacionamento é o espaço que você realmente se conhece, é onde você consegue olhar as suas falhas, olhar para você e poder mudar, seja no processo de terapia, verificando o que é necessário mudar, ou seja você buscando informações e mudando. Então o casamento é o lugar que te dá a base para você conhecer quem é você e poder mudar. Por isso que os 3 temas para mim estão sempre conectados. Para você que pegou essa série toda, aproveita para compartilhar com pelo menos 3 pessoas que você considera muito especial. Vamos ser pontes na vida dessas pessoas e promover a transformação, né? Nós podemos fazer isso. O meu grande propósito de vida é poder ajudar pessoas a transformarem a sua vida e poder viver de forma leve, tranquila, com bases que são bases bem saudáveis para a sua construção. Vamos direto ao ponto. Semana que vem acaba a nossa série, essa semana acaba a nossa série sobre relacionamento e começa a série sobre comunicação não violenta. Algumas pessoas me pediram no Instagram para falar sobre esse tema, então já sabe aí qual é o tema de julho. O tema do meu aniversário, o mês do meu aniversário, né? Um tema especial, presente para vocês. Então vamos juntos. E o nosso tema de hoje é: por que marcar hora para o sexo? É uma boa ideia? Será que é realmente uma boa ideia? Sei não, viu? Esse negócio de hora marcada para relação sexual me parece um pouco ultrapassado, daquelas novelas de coronéis que tinham tempo marcado para usar, sabe? Não é nada disso. Muitas pessoas acreditam que primeiro vem o desejo, depois vem o sexo. Será que é isso mesmo? Na vida que nós temos corrida, onde atualmente quem preza pela própria imagem acaba planejando tudo o que faz. Então, tudo o que você quer fazer é planejado, pontualidade é importante, presença, conhecimento, entender dos trâmites, dos processos, tudo isso é muito importante. Porque na nossa profissão, ou com os amigos, ou com a nossa família, a gente tem as pessoas, nem todas são assim, mas tem um comprometimento de planejar e fazer com que aquilo aconteça, de planejar e executar da melhor forma possível, principalmente no ambiente de trabalho. Mas e quanto às coisas de fato importantes da vida? Como o sexo, ele não é algo importante? O sexo é algo importante. E é um dos pontos, talvez, de fundamental importância para a relação. Por que nós não podemos planejar? Porque porque você aprendeu que a relação sexual, ela é primeiro o desejo, depois o sexo.
E isso não é uma verdade, isso é um mito imenso. Por quê? Porque o nosso corpo corresponde aos estímulos. Então eu não preciso primeiro sentir desejo, eu preciso estar disposto, disposta para aquilo ali, para fazer aquilo ali. E por que o sexo programado, o sexo agendado, ele pode ser muito mais gostoso do que quando o desejo vem? Quando você programa uma viagem, você viaja antes da viagem. Eu já falei aqui para vocês o quanto eu amo viajar, eu amo conhecer o mundo, eu amo conhecer novas culturas. E sempre quem monta o roteiro de viagem sou eu, dos detalhes, até qual é a comida típica daquele local, as besteirinhas de comer, eu monto. Então, quando a gente vai pensando em relação a montar um roteiro, a gente já está viajando em relação a isso. O sexo vai pelo mesmo caminho. Quando você começa a programar, você começa a entender que tem coisas que você fazia no automático, mas que você pode conhecer e pode ser ainda mais gostoso. Porque se já é gostoso, por que não ficar ainda melhor? Sabe, o morango ele é gostoso, mas o morango com Nutella é sem igual. Desculpa quem não gosta, mas é uma paixão. A maioria das pessoas acham que a resposta a essa pergunta, que é o sexo pode ser planejado, seria não. Porque não é bom planejar o sexo, afinal, tem que esperar acontecer. E para muitos casais, isso não só é uma possibilidade, mas até uma obrigação. Pelo menos quando sofrem muito estresse e ainda querem desfrutar do sexo com frequência. Depois de passado o período de enamoramento, aquele período do apaixonamento, aquele período que você tá ali e sabe que tudo é gostoso, colocar o sexo na agenda é estabelecer a importância dele e qual o momento oportuno para isso. Como o casal marca um encontro com esse propósito? E aí, imagine eu dizer assim, amor, tal dia é o dia que está marcado para a gente ter uma relação sexual. Como seria isso? De que forma isso poderia acontecer? Mas se eu pensar assim, pelo menos a cada 15 dias, ou pelo menos uma vez na semana, nós vamos ter uma relação com horário marcado. Ambiente tranquilo, sem celular, sem televisão, com a música bem gostosinha ali, os dois muito bem preparados para aquele momento, inclusive trazendo perguntas para conversar sobre aquilo, inclusive trazendo sugestões de coisas diferentes para fazer ali. Então, como seria ter isso tudo planejado? Você vai viver o sexo antes do sexo, você vai imaginar coisas, você vai criar coisas. Mas quando eu falo imaginar e criar, eu não estou falando criar expectativas diante do que você quer que o outro faça, porque senão na hora vai ser só briga. Eu estou falando de você criar o que você deseja que tenha naquele momento. E o seu parceiro, sua parceira, também fazer a mesma coisa. Vocês podem combinar dias, dessa vez é por sua conta, você que vai programar tudo. E aí vai a dica, não jantem antes do momento. Por quê? Porque a barriga cheia não ajuda em nada. Então deixem para jantar depois, se tiver janta. Mas tentem preparar um ambiente gostoso, um ambiente com perguntas, com brincadeiras, para que vocês possam se aproximar sexualmente. A identidade sexual do casal, eu já falei sobre isso em episódios anteriores, ela é construída. Ela não vem formada, mas muitas vezes nós acreditamos que o que nós trazemos como uma verdade absoluta de tudo que nós aprendemos é a identidade do relacionamento, a identidade do casal e a identidade sexual. Isso não é uma verdade. O sexo com a hora marcada, em um mundo de correria, em um mundo de cansaço, em um mundo que prioridades muitas vezes a família não entra, muitas vezes o contato não entra, muitas vezes o carinho não entra. Ter um momento reservado para o casal é de fundamental importância, porque é o momento que os dois estão ali conectados, o momento que os dois estão ali construindo a intimidade deles. É o momento que vocês estão entregues para conhecer ponto por ponto do corpo um do outro, para falar sobre sexo, para se entregar à relação sexual, para viver o sexo. Quem disse que o sexo planejado ele não é gostoso? E aí vocês vão aprender uma coisa que é bem interessante, a entender que o desejo ele pode ser despertado
Então você não precisa só no momento que sentir desejo ter uma relação sexual. Você pode ter um momento marcado, começar fazendo algumas coisas, começar pensando em algumas coisas. E o sexo, como eu já falei aqui algumas vezes, que o sexo ele não é só a penetração, ele é todo o toque, todo o envolvimento, tudo que acontece antes da penetração já é o sexo, já é a preliminar, a mensagem que você manda intencionalmente durante o dia, o desejo que você desperta no outro, tudo isso já faz parte do sexo. Então entender o sexo de uma forma diferente, de uma concepção diferente, vai te ajudar muito nessa construção. Quando você vai pensando em marcar um horário, muitas pessoas dizem, não vai funcionar. Por quê? Porque nós estamos numa zona de conforto. O que é essa zona de conforto? Eu já faço desse jeito. É muito difícil trazer para o meu cérebro o que é para fazer diferente. Mas no momento que vocês começarem a experimentar, claro, primeiro vai ser talvez bem desconfortável, mas os outros você vai percebendo a liberdade que vocês vão passar a ter ali. Muitos casais acreditam que o sexo ele não tem conversa. Mas quem disse que na hora do sexo não pode ter conversa? Quem disse que na hora do sexo não pode ter uma demonstração de dizer por aqui, faça assim, faça desse jeito? E quando o casal tem tempo para isso, investe tempo para isso, eles começam a se descobrir, começam a descobrir um corpo do outro, a descobrir o seu próprio corpo, a descobrir quais locais, quais pontos do corpo trazem mais desejo, mais prazer. Mas na pressa, nada disso é possível, porque vocês estão ali com o intuito de uma única coisa: o desejo veio, vamos realizar o ato, vamos para a penetração. E as outras coisas que fazem parte do sexo e que são deliciosas, como é que fica? Não tem? Não acontece? E aí vem um ponto que é fundamental. Tudo que a gente dedica tempo tem uma transformação excepcional. Tudo que você dedica a aprender, tudo que você dedica a se entregar, você vai fazendo cada dia que passa com mais mestria. Você vai fazendo cada dia que passa com mais afinco e você vai descobrindo várias coisas ali que não tem explicação. Sabe, é como se você, cada dia que passa, quem gosta de um Muay Thai, um exemplo, e treina um Muay Thai, vai descobrindo ali que cada golpe tem um significado, que cada posição tem um sentido. A mesma coisa no sexo. Qual a posição que traz mais prazer? Qual a posição que traz mais desejo? Qual a posição que leva a mulher a ter um duplo orgasmo? Qual a posição que a mulher se sente mais confortável? Qual a posição que o homem se sente mais confortável? Essas respostas, elas não estão em livros, elas não estão em filmes, elas não estão em sites de pornografia. Essas respostas, elas estão na construção de vocês. O que está em livros, o que está em revistas, o que está em filmes, isso é a construção deles, a construção do que eles acham que tem que ser. Mas só quem vai saber o que é gostoso na relação sexual de vocês são vocês, aprendendo a construir passo a passo, aprendendo a construir etapa por etapa. E essa construção ela só é possível com tempo. E para ter tempo é necessário entrar na agenda. Então, por que o sexo agendado funciona? Porque a mulher vai se preparar para isso, então ela vai tirar a feira do mês da cabeça, ela vai tirar as atividades que ela tem que fazer da casa, ela vai tirar as broncas dos filhos da cabeça, ela vai começar a se preparar emocionalmente, psicologicamente para aquele momento. Em contrapartida, maridão, mozão, vai estar lá mandando mensagens, vai estar lá incentivando e vocês vão poder viver um momento antes do momento. Que delícia! Se empolgar, e isso tudo vai ajudando vocês, inclusive, a voltar a um processo de apaixonamento, a voltar a um processo de valorização. O sexo, ele não é algo para ser feito no automático, de forma intuitiva. Porque o sexo eu aprendi no decorrer da vida que é assim. Desconsidera tudo que você aprendeu sobre sexo, reconstrói tudo que você aprendeu, você pega tudinho, bota num balde de lixo e deixa o caminhão levar o mais rápido possível e reconstrói. Sabe por quê? Porque quando o casal reconstrói a identidade deles,
Vocês não têm noção o poder e a base que esse casal tem. Sabe aquela passadinha da mão? Um exemplo, foi para um restaurante jantar ou foi comer alguma coisa, aquela passadinha da mão por debaixo da mesa, dizendo hoje tem, hein? Tudo isso é uma preparação, tudo isso é uma motivação, tudo isso é uma conexão que vai gerando entre vocês. Então, quando você pensar no momento, pode ser quinzenalmente, pode ser semanalmente, vocês que vão dizer o que é ideal para vocês, ou pode ser uma vez no mês, um casal que é muito corrido, mas agendem o dia do sexo. O que é que vocês vão fazer de diferente nesse dia? Esse dia é só de vocês, a criatividade tem que ser ativada a todo poder e vocês pensarem de que forma pode ser construído. Perguntas, posições, coisas para utilizar, é com vocês. O que é permitido, o que não é permitido, o que é gostoso, o que não é gostoso, o que incomoda, o que não incomoda. Faça momentos de conversa, momentos de abraço, momentos de conexão, momentos de toque ao corpo sem penetração, momentos de beijo em várias partes do corpo para entender ali onde é mais gostoso, momentos de toque em várias partes do corpo. Então vá por etapas, vá conhecendo sem pressa, sem agonia, sem querer chegar logo na penetração. Vá conhecendo passo a passo do corpo. O sexo com hora marcado, sexo com dia marcado, agendado, ele é bem interessante porque você pode desbravar essa questão que muitas vezes não é conversada, que muitas vezes não é aprofundado, fica só na base da superficialidade. O casal ele tem uma conexão da comunicação e ele tem uma comunicação na sexualidade. Se essas duas bases elas estão muito bem conectadas, vocês não têm noção do potencial que vai ser o relacionamento de vocês. Então conecte essa base, faça com que vocês estejam ali mais próximos todos os dias e que vocês pensem, sonhem, queiram estar nesse momento a dois, desconectados de tudo, só vocês, sabe? Ir para um lugar que só vocês estejam ali, conectados completamente, conhecer o toque, conhecer o cheiro, conhecer tudo um do outro, entender o que um gosta, o outro gosta. Isso requer tempo. Isso requer atenção. E no sexo do dia a dia, pelo despertar do desejo, você não tem tempo para fazer isso. O desejo despertou, você vai no automático. Você não quer saber de demorar, você não quer saber de esperar, você não quer que seja algo elaborado. É aquela pessoa que está com fome e qualquer comida que tiver ali vai valer para comer porque ela está com fome. É diferente de você planejar. Hoje eu vou em um restaurante que eu gostaria, tal, é assim, assim. Você vai planejando ali passo a passo. Se você planeja tantas coisas no seu dia a dia, porque o sexo ele não pode ser planejado. E tirem da cabeça de vocês que sexo é penetração. A penetração é uma parte do sexo. O sexo é todo um conjunto que envolve uma dança tão gostosa, tão conectada, que vocês precisam aprender a dançar nesse ritmo. Por isso que essa construção ela é fundamental. Foi um prazer a gente poder falar sobre isso, conversar sobre isso. Vai ter mais conteúdos desse no programa que nós estamos fazendo. Vai ter um módulo só sobre essa questão de sexo, sexualidade. E tem uma pessoa muito especial que vai falar sobre isso, que é uma fisioterapeuta pélvica, que vai falar diretamente para mulheres. E vai ser um momento assim fantástico a gente poder falar mais sobre isso abertamente. O sexo é algo que tem tanta coisa para poder falar, tantas crenças, quebrar tantos tabus e que a gente possa aprender a falar sobre isso abertamente dentro do casamento, trabalhar essa base que é a base tão importante nas relações e que vocês possam ter um relacionamento de sucesso, uma vida sexual de sucesso, porque isso faz parte do contexto da relação, isso faz parte do contexto da construção do casal. Vocês não têm noção do quanto eu me sinto feliz, grata por poder compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, por poder compartilhar com os casais que me escutam e que me dizem, Carol, você não tem noção do quanto você ajudou a transformar a minha relação, a transformar o meu casamento. Eu sempre digo que eu acredito em um casamento, mas eu não acredito em um casamento tanto faz. Eu não acredito em um casamento sem atenção, sem carinho, sem afeto, sem cuidado, sem desejo sexual, sem parceria. Sabe por quê? Porque quando tudo se vai, fica a comunicação, fica a parceria e fica o cuidado. É esse
reflexo que eu tenho de relacionamento. É esse relacionamento que quando eu fecho os olhos eu lembro dos meus avós, a conexão deles. E isso para mim é um relacionamento. Todos nós temos o direito e o dever e a obrigação de ter um relacionamento saudável, um relacionamento feliz e um relacionamento que seja a base principal da nossa vida. Ninguém merece viver uma relação tanto faz, ninguém merece viver com migalhas. O relacionamento, ele é um complemento da nossa felicidade. Sabe, quando você já é feliz sozinho, sozinha, e o relacionamento ele só chega ali para te transbordar. Então precisa ser leve, precisa ser feliz, precisa ter conexão, precisa ter liga, aquela liga ali que para desgrudar dá trabalho. E para ter tudo isso, precisa de dedicação de tempo. Se eu pudesse dizer duas coisas para os casais, seria: cuidem das palavras que vocês dizem, para que vocês não machuquem um ao outro, porque palavras elas ficam e elas causam feridas que são devastadoras. Cuidem, dedicando tempo para a relação de vocês. Tudo na vida passa, mas tem aquelas pessoas que ficam ao nosso lado. Se a pessoa que está do teu lado agora é a pessoa que você ama e que você quer que envelheça do teu lado, por mais que o teu trabalho seja importante, por mais que a criação do teu filho, dos filhos, seja de fundamental importância na sua vida, por mais que a sua família de base seja tudo para você, essa pessoa que está ao teu lado, se você não cuidar dela, ela vai murchar. O seu casamento vai murchar e ele vai morrer. Não ache que porque você conquistou lá atrás, que vai ficar para o resto da vida com você. Não vai. Casamento precisa ser cuidado todos os dias. E não aceite viver um casamento, tanto faz. Não aceite viver um casamento medíocre, porque casamento ele não deve ser medíocre, ele deve ser de sucesso, ele deve ser um casamento extraordinário. Mas para ter algo extraordinário na nossa vida, nós precisamos renunciar muita coisa, inclusive o ego, o orgulho. Nós precisamos aprender a perdoar, nós precisamos fazer questão de que aquela pessoa esteja ao nosso lado. Sempre que eu vou falando de relacionamento, eu lembro dos exemplos positivos que eu tenho na minha vida. Então não queira relacionamento medíocre, tanto faz. Queira um relacionamento de sucesso, porque é o que você merece. Mas para você ter isso, você tem que dedicar tempo. Você precisa estar presente na relação, presente de corpo, de espírito, de alma, tá ali e fazer aquilo ali da melhor forma possível, se entregar da melhor forma possível. É dessa forma que se constrói um relacionamento de sucesso. Pessoas que não se transformam, pessoas que dizem eu sou assim, eu nasci assim e eu vou ser sempre assim, não vão conseguir construir um relacionamento de sucesso. Baixa a guarda, diminui o ego, procura ajuda profissional se for preciso. Mas se aquela pessoa que está do teu lado ela é importante, se transforme. Porque casamento medíocre não leva ninguém a lugar nenhum. Ao contrário, só leva para o poço. Então, aproveitem, construam uma relação que vocês desejam construir, uma relação com base, uma relação de sucesso, uma relação de felicidade. Você merece ser feliz em todas as áreas da sua vida. Você merece ser feliz no casamento e na sua vida sexual, sem cobranças, de forma leve, de forma tranquila. Uma linda sexta-feira para vocês, um lindo final de semana. Já aproveita que julho está começando e já diz quais dias vocês vão ter o sexo agendado. Depois me contem como é que foi, não os detalhes, não quero saber dos detalhes, eu quero saber como foi testar isso aí. Se foi legal, se não foi, o que vocês curtiram, o que vocês não curtiram, os detalhes vocês deixam entre quatro paredes. É um prazer ter vocês aqui, é um prazer poder compartilhar com vocês.
Vocês não imaginam, eu já falei sobre isso, eu transbordo tudo que eu sei, tudo que vem na minha cabeça, tudo que eu aprendi nesses anos de clínica, tudo que eu aprendi na vida. O que eu falo para vocês é o que eu transbordo por dentro. Eu acredito em casamento. Uma linda sexta, um lindo final de semana. Vamos juntos, que semana que vem tem mais comunicação não violenta. Para você que ainda não me segue, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer ter você ainda mais perto de mim.